Parte 12. A capacidade de julgamento racional e ético, razão, sabedoria, é o primeiro atributo divino mantido por Deus, de acordo com o estudioso bíblico J.R. Potter. A imortalidade, o segundo atributo divino, foi então removida da semente de Adão, pois nem Adão nem Eva podiam comer da árvore da vida, uma vez que foram condenados ao ostracismo e expulsos do jardim do Éden. Os humanos agora declaram o bem e o mal à parte do conhecimento divino e, portanto, são maus juízes. Tudo isso, então, abriu a porta para a religião da gnose, que descarta a fé enquanto busca aprender a sabedoria para disciplinar o conhecimento com a razão. A humanidade escolheu a independência de Deus, aventurando-se por um caminho diferente do pretendido para a humanidade, prejudicando a humanidade enquanto isso e até o fim desta era. Quando Adão e Eva escolheram comer do fruto proibido, eles sem querer divorciaram o espírito do céu da carne física da terra. Adão morreu mais tarde, expelindo o fôlego do livre-arbítrio. Todo o mal flui através da independência. Fomos livres para definir nosso próprio bem e mal por um tempo. Mas o mal é o caos que domina essa era e foi criado por meios de humanos, livre escolha no Éden. Vigilantes serafins rebeldes aumentaram a infâmia por meio da criação de imortais na terra, onde Deus ordenou apenas a semente mortal após a queda de Adão e Eva. Gonzales Wipper continua a escrever que Satanás ainda estava consumido pelo ódio por Deus. Então ele tentou os serafins vigilantes a pecar com as filhas dos homens. Foi esta a segunda vingança de Satanás. Ele o fez adornando as filhas de Caim com belas roupas, maquiagens e joias. Satanás, então, conduziu as lindas filhas de Caim ao Monte Hermon para atrair os filhos de Deus. Enoque registrou que os anjos caídos transgrediram a palavra de Deus, a lei do céu, quando eles concordaram em fazer sexo com mulheres mortais. O pensamento hebraico afirma que o humano e o divino não devem ser confundidos. Caso contrário, toda a estrutura do mundo físico é violada. A introdução do espírito imortal na carne mortal foi a violação contra Deus e suas leis da criação a que se refere a de Unger. Gonzales Wipper observa esta lei celestial desta forma. E eis que a competição entre os anjos e o homem é proibida pelo Criador. Esta violação foi conhecida em O Livro Secreto de João como o Espírito Falso, projetado para criar gigantes imortais para enganar a humanidade e levá-los para longe de Deus, para de fato escravizar a criação de Deus. O que eles de fato fizeram e assim causaram um dilúvio. A interjeição na criação do Nefilim foi uma violação clara das regras estabelecidas para a acomodação de livre escolha de Deus para a humanidade, resultando em Deus removendo essa flagrante impureza, aprisionando os violadores apaixonados. Pedro descreveu essa prisão como masmorras sombrias construídas para conter anjos até o momento do julgamento. Segundo a Pedro, capítulo 2, verso 4. Judas concorda, descrevendo um lugar onde anjos sexualmente desviantes foram aprisionados nas trevas. Judas 1, versículo 6. Nem todos os anjos rebeldes foram condenados à prisão, no entanto. Somente aqueles que violaram as leis criativas da ordem natural receberam punição. Provavelmente os lendários 200. Observadores de acordo com Collins, foram forçados a assistir à matança de seus filhos no dilúvio antes de serem lançados no abismo de fogo. Portanto, existem duas classes de anjos caídos: os anjos que não tinham paixão
e ainda seguem Satanás como seu líder, criando o mal, e aqueles que copularam com mulheres humanas. Esses infames anjos caídos não eram idênticos aos demônios, pois os demônios são descendentes de anjos caídos e mulheres humanas. E, portanto, demônios são os espíritos imortais de gigantes, cujos corpos morreram, mas cujos espíritos procriados ilegalmente vagam pela terra até hoje, porque são proibidos de entrar no céu. Eles estão causando mal até o dia do julgamento no final desta era, quando também serão lançados no lago de fogo. Porque seus corpos começariam a morrer, muitos dos nefilins originais cometeram suicídio ao invés de permanecerem em uma existência dolorosa, patética e cheia de miséria, de estarem meios vivos e morrerem. Lembre-se, porém, de que os demônios não são anjos caídos, mas espíritos perversos, a descendência apóstata dos anjos. Os anjos descritos em Judas não mantiveram seu estado original, mas abandonaram sua morada adequada no céu. Eles eram os observadores que copulou com humanos. Muitos professores da Bíblia afirmam que o abismo confina apenas observadores que coabitaram com mulheres mortais e foram presos no mundo inferior como uma punição especial por seu crime de quebrar as ordens de existência ordenadas por Deus. Anjos promíscuos foram amarrados como montanhas em chamas em um abismo profundo. Os anjos da destruição, que incluem Abaddon, Apolion, o destruidor dos últimos dias, foram atribuídos ao abismo, um lugar localizado nos confins dos céus, para serem impedidos de pecar contra a humanidade novamente até os últimos dias desta era. Isso requer, então, que ainda existam anjos das trevas sem paixão, trabalhando seus enganos e maldades em nosso mundo, mesmo hoje, embora dentro das regras de engajamento aceitas conforme permitido por Deus. Quaisquer que sejam essas regras de engajamento. Este é um ponto que deve ser entendido por todos, que de fato demônios e anjos caídos foram e são livres por um tempo para enganar ativamente a humanidade, induzindo-a a se rebelar contra Deus. O apoio bíblico para que os demônios não fossem condenados à prisão está em Lucas, onde muitos demônios que se autodenominavam legião imploraram para que Jesus não os mandasse para o abismo, onde muitos de seus co-conspiradores já estavam encerrados. O Novo Testamento está repleto de exemplos de demônios ativos em suas atividades malignas. O segundo livro dos Segredos de Enoque descreveu um lugar preparado para a herança eterna, que deve ser a prisão angelical, o abismo. Este é um lugar onde observadores rebeldes, rotulados de apóstatas angelicais, são presos e torturados. Os anjos são deixados pendurados em uma escravidão cruel. Eles têm aparência sombria, chorando incessantemente, pois estão sendo torturados, aguardando o grande julgamento. É um lugar escuro e cruel de escuridão, onde nenhuma luz brilha, exceto o brilho turvo de fogo continuamente queimando. Descreve-se que o fogo está em toda parte, com um rio de fogo fluindo por ele. Os anjos mediativos estremecem e têm sede nesse inferno angelical, pois tanto gelo quanto fogo estão ao redor. Este é um lugar de tortura implacável, um lugar preparado para os pecadores. As lendas bíblicas registram que esses anjos sexualmente desviantes e rebeldes sofrerão por 70 gerações, amarrados com correntes de ferro e presos sobre as rochas denteadas da montanha. Alguém se pergunta quanto à conexão entre as 70 gerações de Lameque e essas 70 gerações. O abismo é uma haste descrita no Apocalipse que esconde uma fornalha ardente, projetada para atormentar seres imortais,
como um precursor de seu tormento final e eterno no lago de fogo, no grande dia do julgamento. Este é um lugar assustador, impossível para os anjos caídos escaparem, até que a chave para sua entrada seja trazida pelo quinto anjo nos últimos dias, para desbloquear aqueles seres malignos. Então eles tecerão suas teias diabólicas durante o clímax do drama humano de 6.000 anos. De acordo com Nelson, o abismo descreve a prisão para espíritos desobedientes. É um poço sem fundo ou profundo caótico e é de origem suméria. Da mesma forma, The New Testament English define o abismo como um buraco muito profundo na terra, onde, de acordo com a antiga tradição judaica, os espíritos malignos estão aprisionados. O abismo faz parte do lendário outro mundo da tradição das fadas. É o mesmo lugar onde Satanás será condenado por 1000 anos, em uma era futura conhecida como milênio. Satanás será então mantido longe da humanidade por 1000 anos, proporcionando a Deus e Jesus uma época limitada para oferecer claramente sua alternativa justa aos 6.000 anos anteriores dominados por Satanás e suas contrapartes, que causarão apenas violência, destruição e desespero. Os últimos 1000 anos da época de Adão, por meio de seu sucesso intransigente e por meio de seu próprio auto-testemunho, serão a acusação final, condenando aqueles anjos caídos ao tormento eterno. Tudo isso, então, explica a passagem enigmática em Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Não sabeis que iremos julgar os anjos? Talvez os santos tenham permissão para julgar todos os anjos caídos por seus crimes contra a humanidade, pois a rebelião angelical parece estar intimamente conectada com a criação de Adão e todos os horrores de nossa época. Tanto o futuro da humanidade quanto todos os anjos caídos logo terão um encontro com o destino. O período da tribulação, o tempo dos problemas de Jacó. Este será o momento em que Jesus intercede, evitando a aniquilação total da terra e a extinção total da humanidade. A rebelião angelical é um pano de fundo necessário, fornecendo contexto e esclarecimento para o primeiro apocalipse, o dilúvio, Nefilim, linhagem de Anticristo e nosso destino. Testemunhos adicionais, com acusações indispensáveis, estão escondidos nas lendas divergentes do politeísmo de todo o mundo. Seção 2, a Idade de Ouro, o testemunho global para a outra raça. Capítulo 14. As cabeças negras. Macho e fêmea ele os criou. Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos e aumentem em número, encher a terra e subjugá-la. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Por que as escrituras enfatizam claramente que a catástrofe do dilúvio não resolveu a abominação Nefilim? Esta conclusão confusa da doutrina bíblica paradoxal sugere uma grande contradição na consistência bíblica. A narrativa do dilúvio de Gênesis instrui o leitor de que toda a vida no planeta foi erradicada, exceto Noé, seus filhos, sua família e todos os animais da arca, que foram os únicos animais terrestres que sobreviveram. Mas a Bíblia também registrou que os Nefilins viveram antes e depois do dilúvio, um fato apoiado por encontros israelitas com Nefilim mais de 1000 anos após o dilúvio. Como os Nefilins poderiam ter sobrevivido ao dilúvio? Uma resposta satisfatória ou teoria para explicar essa contradição ostensiva é exigida. A palavra de Deus divinamente inspirada, registrada por seus profetas, deve ser precisa e livre de contradições. Devemos primeiro considerar algumas interpretações complicadas do Gênesis para desmascarar essa aparente contradição. De fato, Gênesis afirma que Deus eliminou todas as formas de criatura terrestres com o dilúvio. Mas isso pode ser pensado em termos de toda a ordem natural das criaturas terrestres criada por Deus, e não os nefilins criados pelos anjos caídos.
Um poderia determinar as ações de Deus como eliminar a ordem natural contaminada de seres na Terra, para começar de novo e quase erradicar muito da ordem não natural de seres como meramente um benefício colateral. Talvez então nem todos os Nephilim foram destruídos e alguns conseguiram sobreviver por conta própria. Ou talvez eles tenham sobrevivido com a ajuda não autorizada fornecida por seus procriadores corruptos. Esta é uma linha lógica de raciocínio explicando a livre escolha de rebelião temporariamente superando os desejos de Deus, que a mitologia panteísta tem devidamente registrado repetidas vezes em várias culturas ao redor do mundo. Outra possibilidade é que nem toda a vida foi destruída pelo dilúvio. Mesmo que Gênesis pareça sugerir o contrário, não é muito difícil raciocinar então, assim como os Néfilim sobreviveram, que talvez seja possível que alguns humanos, alguns animais e alguns Nefilins milagrosamente sobreviveram, que a declaração era geral e não absoluta. A noção de que outros humanos sobreviveram ao dilúvio resolve de outra forma não explicada as raças encontradas pelos israelitas durante o êxodo, que iremos detalhar mais tarde. Com este espírito, entenda que os pontos de referência das Escrituras do Antigo Testamento eram específicos para os setistas sobreviventes, não para outras raças e nefilins. Este é o contexto no qual a aplicação literal das Escrituras descreve a sobrevivência setiana. As Escrituras do Antigo Testamento devem ser aplicadas apenas a setianos e seus estreitos pontos de referência e apenas a sua livre escolha, escolher Deus e seu plano redentor para reconciliar a criação por meio do Messias, não da perspectiva universal, refletindo todos os outros povos sobreviventes. Embora ambas as alternativas sejam respostas razoáveis ao enigma, não posso aceitar essas explicações sem um exame mais aprofundado, simplesmente porque deixa a Bíblia ambígua e possivelmente sujeita à interpretação. Em terceiro lugar, ainda é possível que os anjos caídos tenham procriado mais uma vez algum tempo depois do dilúvio. A Escritura não nos informa que quantas vezes a violação contra a criação ocorreu, apenas que aqueles apaixonados anjos caídos que participaram foram trancados no abismo. Julian Mornes, que escreveu, sugeriu que houve duas ocasiões distintas em que os anjos caíram do céu. A primeira por luxúria e a segunda por orgulho, significando que a segunda procriação de Nefilim foi realizada deliberadamente para despeitar Deus, que ocorreu após o dilúvio. Vamos então analisar Gênesis capítulo 6, verso 4, um pouco mais de perto. Com tudo isso em mente, os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos homens e tiveram filhos com eles. Certamente, pode-se interpretar este trecho como significando que a união dos anjos e os humanos antes do dilúvio criaram os Nefilins e que, de alguma forma, alguns sobreviveram ao dilúvio, colocando o relato de Noé em conflito com a narrativa dos Nefilim, embora ambos sejam, de fato, parte da mesma narrativa. Ou pode-se ler o trecho exatamente como foi registrado. Nefilim vagou pela terra antes e depois do dilúvio, e os filhos de Deus copularam com as filhas dos homens antes e depois do dilúvio. O versículo afirma claramente que os anjos caídos foram para as mulheres na época antediluviana e novamente depois. Portanto, a solução mais lógica e biblicamente aceitável para o enigma é que alguns dos anjos caídos restantes repetiram a mesma violação que nos tempos pré-diluvianos, e que o fizeram pela segunda vez em um ato de vingança e rancor contra Deus, em oposição à primeira vez que foi motivada pela luxúria. Não posso fazer a declaração grandiosa de que esta é a resposta factual para o enigma, porque as Escrituras são vazias de informações adicionais sobre este tópico que especificamente detalham a violação pós-diluviana.
É, no entanto, a teoria mais sólida que mantém intacta a integridade da Bíblia. No entanto, a segunda hipótese de violação abre uma caixa de Pandora de possibilidades e probabilidades. Em Sodoma e Gomorra, a perversão sexual se associou aos néfilins, produzindo julgamento divino pelo fogo e produzindo um provável suspeito de uma segunda violação à criação. A única conclusão certa no que diz respeito a esta parte isolada e limitada das Escrituras é que os néfilins existiram antes e depois do dilúvio, possivelmente por meio de duas violações separadas às leis da criação. Lamentavelmente, esta explicação não fornece dados para refugiados humanos sobreviventes das 4 raças da humanidade espalhadas ao redor do globo. Investigaremos corridas adicionais posteriores. A Bíblia, na verdade, documentos que sobreviveram ao dilúvio. Uma quarta solução alternativa para este enigma possivelmente se esconde nas lendas de outras sociedades da antiguidade e se relaciona com as primeiras explicações. Esta quarta alternativa é pertinente com respeito aos seus panteões religiosos e particularmente ao seu relacionamento íntimo com os gigantes. A narrativa Néfili inexplicavelmente contém uma história comum consistente. Não importa qual referência à pré-história alguém escolha estudar. Todos são distintos do relato, perspectiva e pontos de referência setianos. Essas lendas politeístas divergentes são peças elementares que preenchem as lacunas de amnésia da pré-história. As lendas sumérias são empregadas hoje para desacreditar os relatos bíblicos. As lendas sumérias são abertamente utilizadas porque são anteriores a quaisquer registros bíblicos atuais, embora isso não prove que sejam a fonte de documentos para a Bíblia. Francamente, as tabuinhas sumérias são apenas registros sobreviventes mais antigos e nada mais. De acordo com as tradições sumérias, derivadas das tabuinhas assírias, os primeiros humanos eram conhecidos como cabeças negras. Embora a maioria das tábuas de argila antediluviana tenham se perdido na história, muitas sobreviveram até a época de Assurbanipal, por volta de 668 a 633 a.C. Assurbanipal observou que possuía tabuinhas antediluvianas em sua biblioteca, gabando-se de ter sido erudito na tradição desses preciosos antigos textos sumérios. Ele é o primeiro rei conhecido a coletar tábuas de argila em uma grande biblioteca em Nínive, coletando 30.000 tábuas, incluindo a epopeia de Gilgamesh. O que era mais intrigante sobre os cabeças negras era que eles eram os sumérios antediluvianos, de acordo com Alford. Khalil observa que, na verdade, os sumérios se autodenominavam povo de cabeça negra. Alguém pode se perguntar se o cabeça negra era uma denominação especificamente descritiva e análoga em contraste com o Néfilim de cabelos loiros e ruivos. Cabeça Negras registrou em suas lendas que todas as ferramentas, armas e invenções maravilhosas foram fornecidas a eles pelos deuses. Evidentemente, mesmo a língua suméria é completamente distinta e não relacionada a qualquer uma das famílias linguísticas do mundo, sugerindo que também viesse dos deuses. As tabuinhas sumérias afirmam claramente que os sumérios receberam todo o seu conhecimento dos eventos históricos antes da criação do homem civilizado, diretamente dos deuses Anunnakis celestiais. Essa declaração sugere claramente um período de cabeças negras nômades não civilizadas, até então biblicamente inexplicado, e um ponto de viragem específico da história em direção à civilização. Novamente, alguém se pergunta se os cabeças negras eram de fato parte da raça de pessoas criadas no dia 6. Considere o caso da múmia do homem de gelo descoberta nos Alpes, datada de cerca de 3.300 a 4.000 a.C.
a civilização do homem de gelo e todas as outras civilizações antediluvianas que se estendem ao redor do globo, sem a presença física dos anjos das trevas, permaneceram paralisadas em um estado tecnológico de o caçador e o coletor nômade. De acordo com Brouwer, nenhuma história escrita ou emergente do homem neolítico, apenas um padrão de vida. Agora, compare o homem neolítico na mesma era com os sumérios que chegaram à Mesopotâmia por volta de 3.500 a 4.500 a.C. e a escrita estabelecida por volta de 3.200 a.C. Consequentemente, civilizações como a Suméria, o Egito e a Atlântida, que se misturaram liberalmente com os deuses repentina e extrinsicavelmente, apareceram do nada como civilizações técnicas altamente avançadas, construídas em torno de uma economia agrária em que as pessoas viviam nas cidades. Os cabeças negras foram criados em Unipur, conhecido na lenda como o lugar onde o céu se liga à terra. Os primeiros cabeças negras foram dois indivíduos interessantes chamados Uligarra e Zalgarra, dos quais todos os cabeças negras derivaram. Cabeças negras foram criados no plural, masculino e feminino ao mesmo tempo, com o mandato de se multiplicar em grande número. O propósito de sua posteridade era cultivar o solo, construir edifícios e servir aos Anunnaki, celestiais Anunnaki, um grupo curioso e sombrio em si. Os cabeças negras também se consideravam os inquilinos do Jardim dos Deuses. Se então cabeças negras eram indubitavelmente parte da raça do sexto dia, então Caim e os anjos caídos transformaram a seita suméria de uma sociedade nômade de caçadores e coletores em uma sociedade de base agrária. Caim e Enoque e os anjos caídos transformaram os sumérios em uma sociedade de construtores e maçons, adorando as 7 ciências sagradas junto com seus deuses falsos, assim como as lendas da arte registram. Esta conclusão é uma tese consistente que já cobrimos, a hipótese de que Caim e sua progenie, guiados por ângulos negros, reinaram sobre o povo do dia 6, fornecendo aos sumérios a linhagem do dragão real de Caim e fornecendo aos sumérios as espúrias 7 ciências sagradas. Tudo isso explica consistentemente o surgimento repentino, desconcertante e instantâneo da civilização sumérica. Ao passo que a história secular não pode explicar isso de maneira adequada ou inteligente. Além dessa suposição vanguardista da cabeça negra, o mural babilônico descoberto no palácio da cidade de Mari, ao longo do rio Eufrates, na Síria, exibe uma pintura do Éden babilônico que é surpreendentemente semelhante em suas características ao Éden bíblico. O mural foi datado de cerca de 1750 a.C. e retrata 2 seres míticos, querubins alados, assim como no Éden, guardando a entrada do jardim. O mural retrata 4 riachos fluindo de uma jarra, provavelmente representando as 4 correntes do Éden, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. A cena superior mostra um rei, provavelmente Caim, sendo investido pela deusa da fertilidade da Mesopotâmia, Istar, a quem Eva foi intimamente associada em muitos mitos e lendas. O Éden babilônico era conhecido como a terra de Dilmun, no mito sumérico Enki e Nusarg. Era um lugar onde a doença e a velhice eram conceitos desconhecidos, um lugar onde o deus Enki criou rios sobre a terra para sustentar o jardim. Em sua recriação da história antediluviana de uma variedade de fontes e de sua própria conjectura, Zecaria Stinch escreveu que, de fato, houve 2 criações distintas de humanoide por meio da manipulação de genes de hominídeos primitivos. A primeira criação, dia 6, produziu seres inteligentes projetados para se reproduzir rapidamente, nômades, caçadores e coletores. Eles proliferaram além de todas as expectativas e mais tarde foram convocados pelos deuses para trabalhar como uma enorme força de trabalho em troca de rações consistentes de comida.